Shalom, queridos. Hoje, nosso discipulado é com o primeiro capítulo do segundo livro dos Reis. Então, hoje é segundo livro dos Reis, capítulo 1, que fala sobre Acasias e o profeta Elias. Depois da morte de Acabe, o rei dos Moabitas revoltou contra Israel. E o rei Acasias caiu pelas grades de um quarto do andar superior em Samaria e ficou ferido. Então enviou mensageiros e lhes disse: Vão consultar Baal-zebub, deus de Ecrom, para saber se vou sarar desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tesbita: Levante-se, vá encontrar-se com os mensageiros do rei de Samaria e pergunte-lhes: será que não há Deus em Israel para que vocês estejam indo consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor: da cama em que está deitado você não sairá mais. Você certamente morrerá. Então Elias foi embora. Os mensageiros voltaram para o rei e este lhes perguntou: o que houve? Por que voltaram? Eles responderam: um homem veio ao nosso encontro e nos disse que deveríamos voltar para o rei que nos havia mandado e dizer o seguinte: assim diz o Senhor: será que não há Deus em Israel para que você esteja mandando consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Portanto, da cama em que está deitado você não vai mais, não sairá mais, você certamente morrerá. Então o rei perguntou: qual é a aparência do homem que veio ao encontro de vocês e falou tais palavras? Eles responderam: era um homem vestido de pelos com um cinto de couro na cintura. Então o rei disse: é Elias, o tesbita. Então o rei enviou um capitão de 50 com seus 50 soldados em busca de Elias. O capitão subiu um monte em cujo topo Elias estava sentado e lhe disse: homem de Deus, o rei está ordenando que você desça daí. Mas Elias respondeu ao capitão de 50: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e seus 50 soldados. Então desceu fogo do céu contra o capitão e os seus 50 soldados. Estou passando aqui a página que está colada, página da Bíblia. O rei enviou outro capitão de 50 com seus 50 soldados. Ele subiu o monte e disse a Elias: homem de Deus, o rei está ordenando que você desça daí imediatamente. Elias respondeu: se eu sou homem de Deus, que desça o fogo do céu e consuma você e os seus 50 soldados. Então o fogo de Deus desceu do céu, consumiu o capitão e os 50 soldados. O rei enviou um terceiro capitão de 50 com seus 50 soldados. Esse terceiro de 50 subiu o monte, pôs-se de joelho diante de Elias e lhe suplicou: homem de Deus, peço por favor que a minha vida e a vida destes seus servos, os 50 soldados, seja preciosa aos seus olhos, porque desceu fogo do céu e consumiu aqueles dois primeiros capitães de 50, com os seus 50 soldados. Agora, porém, que a minha vida seja preciosa
aos seus olhos. Então o anjo do Senhor disse a Elias: desça com estes não tenha medo. Desça com estes, não tenha medo. Ele se levantou e desceu com, com ele e se apresentou ao rei. Elias disse ao rei: assim diz o Senhor, porque você enviou mensageiros para consultar Baal-zebub, Deus, Baal-zebub, Deus de Ecrom, e porque não há Deus em Israel, ou palavra que possa consultar, portanto, da cama em que você está deitado não sairá, mas você certamente morrerá. Aqui nós estamos vendo aqui, oh meu Deus, é uma situação que a gente tem que tirar lições. Aqui é um povo escolhido de Deus. E a situação é essa, uma após outra. Agora esse daí adoece. Veja só, entrando o rei e saindo o rei, cada um pior do que outro. Mas vocês viram que Deus, quando Samuel falou que o povo queria um rei, Deus disse: deixa Samuel, deixa, diga para eles o que acontece quando eles tiverem um rei. Não, eles não estão rejeitando você, não, estão rejeitando a mim. Porque Deus já sabia que ia ser isso aí. Rei, santo, santo, maravilhoso, que é justo, que ama, é o nosso Deus. E eles tinham o privilégio de ter Deus como rei, mas achou de não aceitar o profeta, os filhos do profeta, por pior que fosse os filhos do profeta, que não estava à altura realmente de ser o sucessor de Samuel, mas só que Samuel ainda estava vivo e podia ajeitando as coisas para que seus filhos chegassem ao ponto certo. Deus só chamou improváveis mesmo. No caso aí tem aqueles improváveis que quer continuar improváveis, mas tem aquele que muda, né? Então, o Samuel foi um profeta que não deixou nada de ruim, perguntou ao povo foi tinha feito de ruim, nada. E agora os seus filhos desse jeito, mas podia dar uma chance, e vendo se eles se consertavam, logo que foi filho, que era filho de um profeta tão fiel como era, mas não, era desculpa, na verdade eles invejavam as outras nações e queriam rei para fazer isso, viver em guerra, se achando, o tempo todo, zombando de Deus, abandonando o Deus verdadeiro para ir adorar os deuses dos outros povos, a negociar com outra nação para ter vantagem, casava com a filha, com alguém daquela nação, bagunçaram tudo. E agora nós estamos vendo esse, Acasias, que já entra desse jeito aqui, consultando, adoeceu, e aí vai consultar a Baal-zebub. Para esse rei entrar já adoecendo, é porque já não era essas belezas, né? Porque Deus só castigava, só trazia problemas para o povo de Israel quando eles estavam errados. Se o rei já entra adoecendo, é porque Deus já queria trabalhar na vida dele por causa de alguma coisa que já precisava ser feita, mas ele não entendeu. Em vez de Deus, o que é que o Senhor quer falar comigo? Eu sei que o Senhor não estaria permitindo nenhuma doença na minha vida se não fosse necessário. O Senhor sabe muito bem que eu sou escolhido do Senhor para estar aqui. No reinado de Israel, todos eram ungidos para ser rei, porque ia governar um povo santo, povo separado para Deus. Então, se adoeceu, vai consultar a Deus, porque com certeza Deus ia dizer um motivo. Ele manda consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom. Que afronta, que coisa terrível, né? Aí já começa Deus mandar ver, né? Porque Deus não ia deixar passar uma coisa dessa. Então, Elias, o tesbita, está agora com essa, Elias, o tesbita, está com essa situação aqui para ser resolvida. Então, esse é o capítulo 1, né? Vamos ver aqui. O rei enviou outro capitão de 50, já falei essa parte, né? E, por fim, o rei enviou um terceiro e também esse terceiro já foi sábio, não
não pediu logo socorro para não ser morto, não deu o recadinho que devia dar e pediu para palpar a vida deles e dos que vinham com ele, e assim aconteceu. Aí Elias disse ao rei: Assim diz o Senhor, por que você enviou mensageiros a consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? É porque porque não há Deus em Israel, sua palavra, cuja palavra se possa consultar? E assim Acasias morreu, segundo a palavra do Senhor, anunciada por Elias, e Jorão, irmão de Acasias, começou a reinar em seu lugar, no segundo ano do reinado de Jeorão, filho de Jeosafá, rei de Judá. Isso porque Acasias não tinha filhos, por isso que foi o irmão dele que ficou no lugar dele. Jorão, o irmão dele, ficou reinando no lugar dele. Se tivesse filhos, teria o filho. Pronto, queridos, aqui tem o capítulo 1º do segundo livro dos reis. E aí é um capítulo pequeno, mas a gente pode conversar um pouquinho sobre o que vocês estão entendendo. Como é que estamos? Estamos já com o livro de Gênesis, de Êxodo, Levítico. No discipulado nós já fizemos essas gravações todas. Vocês estão aqui, estão ainda em Gênesis. Se os discipuladores estão fiéis, estou gravando esse aqui, ainda estão no livro de Gênesis. Estou gravando já o segundo livro de Reis e ainda estão no capítulo 4 de Gênesis. Mas está sendo assim, gravações feitas para ficar armazenada e vocês só estudam o vídeo, a lição da data marcada por mim. No caso, eu estou fazendo essa gravação no primeiro capítulo do segundo livro dos Reis, e ainda estão no discipulado dessa semana. Eu estou gravando esse vídeo aqui, ainda estão em capítulo 4 de Gênesis. Então é muito chão pela frente, muita coisa para vocês estarem aprendendo juntamente comigo. Nós estamos aprendendo juntos. Aqui só tem um que sabe tudo dessa palavra, que é Deus, o próprio que escreveu, através de homens que ele inspirou, o Espírito Santo, Jesus, que é a palavra. Eles sabem tudo, nós temos apenas que ficar lendo e aguardando que ele lembre o que a gente leu no momento que for preciso. Se você é fiel, se você estuda, no momento que precisar, você não está lembrando, porque são 1189 capítulos que nós vamos estar lendo, armazenando na nossa mente, para na hora que precisar do assunto, o Espírito Santo pegar lá no arquivo e trazer à tona. Por isso que a gente lê e depois que chegar em Apocalipse, volta novamente, né? Quem já fez o discipulado todo, vai voltar novamente agora ensinando aquele que você vai discipular também. E assim nós estaremos com essas lições gravadas no nosso coração e o Espírito Santo gostando, o Espírito Santo gosta desse negócio. Porque a palavra, ele é ligado na palavra. Então, vemos que temos esse estudo, levando Deus a sério, iremos para os momentos mais abençoados do Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém, com garantia na palavra, porque eu creio na palavra, ela diz em Salmos, capítulo 1, versículo 3, que medita na palavra de dia e de noite, é como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Então, eu estou baseada na palavra para lançar a profecia. Sabemos que os profetas verdadeiros, eles só falam dentro da palavra. Eu estou sabendo, pela palavra, Salmo 1, verso 3, que prospera quem medita. Então, você acha que você, tendo 3 capítulos por dia na sua casa, você amanhece o dia, lê o primeiro capítulo na corda, no lugar secreto, o segundo capítulo depois você termina de almoçar, em vez de ir para o celular, né? Ficar ali no Zap, você vai ler o segundo capítulo do dia, e quando vai dormir, em vez de ficar pensando, olhando para os
telhado, contando os carneirinhos, vai ler também. São 3 capítulos por dia, então, depois, durante a semana, não sei qual é o dia do seu discipulado, mas cada um tem seu dia, aí vai ler com o seu discipulador mais um capítulo. Isso aí vai fazer o quê? Você não pecar. E tem mais alguma coisa melhor do que não pecar? Se você esconder a palavra no coração, não peca, então aprenda que a prosperidade maior que você vai receber é o não, é não ser, não ter pecado na sua vida assim constante. Não vai ter, porque você guarda a palavra no coração. Quem diz é o salmista, que guarda, escondi a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, se já está escrito na palavra aqui, se esconder a palavra não peca, tem maior prosperidade do que essa? Quando você não peca, as bênçãos correm atrás de você. Aí você não vai ter precisão de estar se preocupando. Seu trabalho, se você já trabalha, se você é uma pessoa que está trabalhando e ganha o salário mínimo, você não vai se preocupar, porque Deus não mente. Se Ele diz que abençoa, que prospera, então a bênção vai correr atrás de você. Porque é importante para você, principalmente para as mulheres, é dar conta do seu lar se é casada. Porque é para a gente pôr nossa casa em ordem. É casa de Deus, a minha casa é casa de Deus, a sua casa é casa de Deus. Aí, se a mulher trabalhar fora, ela pode ter a casa em ordem. Então, se for no caso a mulher, ela deve estar assim nesse nível. Ela quer ajudar o marido, faça como uma mulher virtuosa. Ela ajudava, mas era dentro de casa. Fazia essa tapeçaria para vender, mas era dentro de casa, olhando os filhos. Não estava lá fora. Então, prosperidade maravilhosa é essa. Você não vai pecar contra o Senhor. Não vai viver com essa ganância toda, querendo pegar o mundo todo, abraçar o mundo todo para você. E, mesmo que seja por causa de um carro, não vale a pena. O mais importante são seus filhos, sua família. Nem que seja por causa daquela casa de praia, não vai valer a pena. Não vai valer a pena você dar conta da herança do Senhor. O marido que apoia a mulher a trabalhar fora de casa, ele está sem amor aos seus filhos. Mas é para ajudar justamente a família. Ajuda com a presença. Não tem ninguém que substitua a mãe. Então é a palavra. A palavra diz, estou aqui na palavra para mostrar para vocês por que nós vamos ter os melhores anos do ministério, porque não tem como você lendo a Bíblia toda, vendo que Deus fala sobre família, você, mulher, que está lá para cuidar dos seus filhos, o marido é apenas aquele que vai sustentar a família e quando chega à noite vai ver se mamãe fez tudo direitinho, se os filhos ficaram direitinho fazendo o discipulado com a mamãe, ou se ficaram inquietos para poder dar o apoio à mãe, dizer, vem cá meus filhos, sua mãe está fazendo o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 6, de 4 a 9, o Papai do Céu mandou fazer isso, e sua mãe está fazendo. Quando eu chegar aqui amanhã, eu quero saber que o discipulado da mamãe foi maravilhoso. A mamãe vai discipular os filhos, ganhar para Jesus e fazer a consolidação e discipulado. E o pai é o que vai dar aquele apoio moral, porque eles, ao basta botar o pé de casa, os filhos já tem aquele temor, a mamãe aproveita disso para poder estar bem na disciplina dos filhos, porque sabe que o papai, quando chega, vai procurar ver o que foi que ensinou, o que deixou de ensinar, como é que foi o pessoal, as crianças com o discipulado. O discipulado com seus filhos, isso é importante. E aí você já discipulou os filhos todos os dias, pega os filhos da vizinha também no mesmo horário que está discipulando o seu, já discipula o da vizinha. Aí o menino da vizinha que está sendo discipulado por você, ele vai falar com a mãe tudo que você ensina, e vai ser uma maravilha de vizinhança. Você só vai ver vizinho chamando por Jesus, só vai ver vizinho dizendo, cadê minha lição da Bíblia que eu vou estudar? Só vê vizinho fazendo tudo para a glória de Deus. Então, esse é o propósito de Deus com o nosso discipulado. Que vocês leiam com amor. As histórias às vezes ficam cansativas porque tem muitos nomes difíceis, mas o importante é obedecer. Se Deus mandou meditar de dia e de noite, é porque a palavra toda não é um pedaço da palavra. Porque a palavra toda se completa. O que você lê no início da Bíblia que não entendeu, vai entender quando chegar até o final.
Pouco a pouco você vai entender, não vai ficar nada sem entender. A essa altura aqui, se eu abrir minha boca de Gênesis até o livro de Reis, você vai entender tudo, porque eu já vou numa sequência. Se eu começar, ninguém quer saber que eu começo, porque se eu começar, eu vou decifrar, falando tudo. Vou falando como começou, vou falando o que aconteceu com os setistas, depois vou falar o que aconteceu com os semitas, depois vou falar o que aconteceu com os juízes, e aí eu vou nessa sequência. Então é isso o propósito de Deus, é você meditar de tal maneira que quando você abrir a boca para falar, não tenha nada que você não esteja entendendo, porque o Espírito Santo já lhe ajudou. Ele veio para ensinar, você faz a sua parte e ele completa. E a Bíblia diz que aqueles que buscam o Senhor entendem tudo. Buscar o Senhor é isso, buscar a palavra dele, é ter uma vida de oração, de louvor a ele, o louvor pela obediência, porque a pessoa pensa que adora a Deus simplesmente porque abre a boca e canta. Se você não tiver obediência, não tem adoração certa. A adoração que Deus recebe é a mesma coisa que aconteceu com Caim, com Abel. É adoração por causa dele. Deus aceitou de Caim e Abel por causa de Abel, que era obediente. E não aceitou de Abel, de Caim, não foi por causa da oferta, foi por causa dele, que não era obediente. Então a gente sabe que Deus só quer oferta de adorador, porque a oferta é como uma adoração. Então, qual a minha oferta, a minha obediência principal para pagar a vergonha de lá do Éden? Se você quiser apagar a vergonha do Éden, não continue desobedecendo, porque Jesus Cristo pagou um preço alto para você não obedecer. Porque cada vez que você olhar para o que ele fez, deu a sua vida, o que ele espera é que você, não vou fazer isso não, meu Jesus não merece. É isso que ele vai fazer. Porque Deus o tempo todo dá em espírito, o homem não via, ele desceu em carne para poder você ver e ver ele carregando os pecados e ver ele derramando seu sangue para ver se você diz assim, eu não vou mais obedecer. E é isso que tem acontecido? Então, saiba que agora o preço é bem alto mesmo, é a decisão final. Ou a gente obedece, anda com Jesus, ou vai para o inferno. E aí é final. Aí quem não for para o inferno vai ver com ele eternamente, e quem for vai viver eternamente com os demônios. E aí? É hora da gente obedecer, né? E fazer a adoração pela obediência, porque tem tanto adorador com a boca aberta cantando e desobedecendo e não está com nada, Deus não aceita. E pensa porque canta, quem não pisou, você que pisou em outro lugar. Aí pensa que tá abafando, né? Abafando é quando você diz assim, quem não desobedeceu, seguiu a Jesus, andando como ele andou, lá nos céus vai morar. Quando você estiver assim, quando eu e você estivermos assim, estamos realmente do jeito que Deus requer. Então, esse é o capítulo primeiro que eu falei, que o rei já começa assim desse jeito, né? E que o resultado foi a morte. Não demorou muito, porque é assim mesmo. No tempo da antiga aliança, era olho por olho, dente por dente. Não andou direito, morte. O filho desobedecia, o pai era que trazia para a praça, na frente dos anciãos, os anciãos era que tinha a resposta para tudo, era valorizado. Aí vinha para frente dos anciãos dizer o que aquele filho foi ensinado, tudo que Deus mandou ensinar e que não estava obedecendo. Aí eles pegavam aquele filho e apedrejavam em plena praça. Era desse jeito antes de Cristo vir. Então Deus está mostrando que para a gente só tem jeito Jesus. Então vamos segurar a bênção, né? O jeito para a gente de Jesus. Toda essa trajetória de Gênesis até Malaquias era tudo desse jeito. Só pecando e morrendo. Agora com Jesus a gente peca, não tem morte assim, de castigo, né? Agora quando sai da terra, se não tiver com Jesus, é para o inferno. O caso é mais sério, né? Seríssimo. Então eu quero somente orar, né? Agradecer a Deus pelo primeiro capítulo do segundo livro dos reis. Muito bom a gente saber que o rei começou mal e Deus não deu muita chance para ele, não. Encerrou a carreira dele rápido, para ele deixar de ser bobo, tendo o rei em Israel, tendo o Deus de Israel, e ele mandar consultar
a Baal-zebub, deus de Ecrom, e nós não vemos nunca fazer uma imitação dessa, tendo Jesus Cristo, nosso Senhor e intercessor, e em vez de a gente recorrer a Ele como nosso mediador, orar em nome de Jesus, arrependendo dos pecados e dizer que está se arrependendo em nome de Jesus, que nunca a gente vai fazer o contrário, né? Pecar e depois não se arrepender, não lembrar que tem o nome de Jesus para resolver. Só basta você se arrepender, confessar e dizer em nome de Jesus. Que a gente não se esqueça disso, porque o rei de Israel, o Acasias, ele esqueceu que tinha que chamar, era o Deus de Israel, e não ir atrás de Baal-zebub. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.